Valendo, valendo? Então, tá tudo azul, né? Mas aqui é o verde, tá? Tem que se ligar que é o verde. Tudo bom, pessoal? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que estiverem assistindo, né? Tô aqui, nesse ambiente que já deve ser bem conhecido por vocês. E assim, o intuito é a gente conversar sobre plantas, né? Dar uma olhada nas plantas diversas que o nosso amigo Fly tem e a gente debater um pouquinho sobre esse assunto tão interessante para todos nós. Então, de cara aqui, Fly, o que chama atenção é Orleia. este indivíduo aqui, lindo. Eu sei que o nome popular é rabo de galo, flor da imperatriz, justamente imperatriz porque é da região de Petrópolis, né? Uhum. Então, por conta lá da incidência da família real, a imperatriz, diziam, né, que ela tinha um afeto por essa planta, não só por essa, né, mas por várias outras plantas, né? Mas essa em específico acabou levando aí o nome. É uma espécie de coleção aí bem interessante, né? Já tem um colecionismo mais antigo aí relacionado a ela. E a gente entrou no bonde aí. Eu, pelo menos, tenho um indivíduo adquirido aí do Sérgio, da Cactus Brasil. Mostrei recentemente, está com uma mudinha lateral. O que eu acho muito interessante é que, cara, ela é de um lugar específico, né, cara? Só nasce lá, só nasce na cidade de Petrópolis, numa montanha ou duas, talvez, específicas. E é isso. E, caramba, essa planta ela tem lá no Jardim Botânico de Londres. Obviamente, ela deve ter em outros lugares também, né? Mas eu pesquisando fui ver, caramba, tava lá, Jardim Botânico de Londres e tal. Eu não sei se foi presente, não sei se foi alguma coisa voltada ali para parte acadêmica, provavelmente, né? Para ter um indivíduo lá para estudo, tudo mais. Mas é interessante saber que, as nossas plantas, né, tendo essa divulgação, essa coisa aí de estarem presentes também em diversos pontos, mundialmente falando. Né? E, tu comentou que ela que ela deu uma inflorescência aqui na sua Sim. casa, né? Há uns 3 meses depois que chegou a muda, eu tive a sorte, né? Eu fui sortudo, como o próprio Sérgio comentou, porque trouxe uma flor super interessante. Eu vou deixar aí na tela para o pessoal ver. Depois disso não deu mais, tá? E ela estava na estufa úmida. Enquanto não era estufa úmida, eu achei que estava estiolando um pouco. É um indivíduo que é uma espécie que precisa de bastante luz solar direta, gosta demais. E aí a questão é de estimular um pouco mais, né? Não fiz nenhum tipo de boost de sistema de nutrição nela, especificamente com essa finalidade. Mas eu imagino que se eu aplicar o sistema que eu tenho utilizado aí, ela realmente vai trazer, aumenta a incidência, as chances aí de trazer a inflorescência, né? Eu costumo comentar com o pessoal que ela parece, assim, ela lembra algumas plantas, né? Até mesmo bromélia e tal. Mas por conta da inflorescência ela parece muito com uma orquídea, né? Mas a estrutura também faz lembrar uma palmeira, né? Como se fosse um misto, como se fosse uma aglutinação aí desses Ela dois. tem uma forma muito distinta, muito característica, né? Eu acho ela... Existem umas espécies africanas que lembram mais até, né? Mas ela realmente
um carinha aí de coleção bem interessante na minha visão. Cara, olhando essa parte aqui, tu deve chamar, né? Tu deve fazer uma menção aqui, alguma coisa de jardim desértico, talvez, né? Ou não? Campos rupestres ou cerrado. Se a gente for ver, tem uma intersecção, essas áreas mais secas, vamos dizer assim, abertas e secas, né? Então pode ser, tem um pouco de campos rupestres, tem um pouco de cerrado, tem um pouco de deserto em termos, né? Então o hábitat aqui acaba funcionando para variedades dessas áreas aí citadas. Pô, agora bora ver os Antunes. Eu acho que Já? é uma preferência nacional. Eu ficaria aqui, cara, mais uma horinha aqui, Beleza. certamente. Mas a curiosidade é de Anturo, cara. Pra falar a verdade. Entra lá. Vou ser bem sincero. Tá gigante o Joep, não tá? Ele não dá inflorescência? Dá. Só que é Na estéreo. verdade, não sai todas as pólen. plantas, não sei se eu posso dizer todas, né? Mas eu acho que todas dão inflorescência. Mas eu ouvi justamente falar que é essa questão da esterilidade, né? Dele. Exato. É Os muito Anthuriums legal. estéreis também não costumam liberar pólen. Então, eu falei de interesse de mais em Antunes, né? Mas na verdade o interesse maior, né? É um interesse em todas as plantas. Só que por algum motivo o Antúrio acaba, o gênero, né? Acaba cativando um pouco mais. O que você acha que faz isso acontecer, na sua visão? Então, eu penso pela... Porque eu tenho isso também, Então, né? Mas, embora esses movimentos de viagens no meio da floresta tenha começando a me instigar outras coisas, assim, mas eu sei o que é essa sua fixação, de certa forma, por Anthurium. Por que você acha que esse fenômeno acontece? Então, eu penso que a diferença que existe entre alguns indivíduos, né? Às vezes a mesma espécie, né? Ou até uma espécie não identificada ainda, né? Mas aquela espécie ali, ela tem uma diferenciação grande, né? Uma questão da variabilidade genética, né? E assim, me encanta a folha de expansão, me encanta os formatos, me encanta a possibilidade de eu comparar, de eu fazer algumas comparações. Por exemplo, a gente tem aqui o Eutígeron, né? Eutígeron, olha a forma dele. É peltado, né? Coriáceo, um verde bem fechado, bem escuro. Aí ao passo que eu jogo para cá, que é um Antúrio que também me chamou bastante atenção, assim que eu olhei. E qual a denominação dele? Anthurium teophyloanum, É o Filoano, olha a diferença. Né? uma das variações. Cordato também é coriáceo e tal, mas tem as nervuras diferenciadas, mais sobressaltadas e tal. E por aí vai, você pega aqui um que é mais pro aveludado, né? Inclusive... Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Você acha muito parecido esse cara com esse cara aqui? Então... Ou melhor, você consegue ver as diferenças, notar as diferenças? Primeiramente na questão... Assim, dá pra ver que esse daqui tá mais velho, né? Ele tem mais idade Não, mas enquanto do que esse, né? variabilidade genética, variação, você consegue notar as diferenças? Eu percebo que a tonalidade do verde desse daqui, ele é um pouco mais escuro, né? Do que esse daqui. Esse daqui tá um pouco mais acinzentado. Porém, tá vendo aqui? As nervuras, elas são bem parecidas. Mas os lóbulos aqui são mais fechados, aqui mais abertos. Então, assim, isso daí é o que primeiro salta assim aos olhos em termos de diferença, né? Mas eles são os mesmos? Não. Não são os mesmos. Tá. Mas Você que também me surpreender dizendo, são exatamente a mesma espécie. Não, eu trouxe esse tema porque quem é aficionado por Anthuriums vai notar essas diferençazinhas de detalhe entre variações da mesma espécie e vai achar isso interessante. E tem gente tem colecionador ou pessoas envolvidas com plantas que não repara ou não tem tanta essa percepção, entende?
eu acho que um pouco dos Anthuriums, não que não existam Philodendrons também com a mesma tipo de situação, assim, com o mesmo tipo de situação, mas muita gente que gosta de Anthurium acaba entrando nesse nível de detalhe, talvez, né? Eu tenho aqui pelo menos umas 5, 6 variedades de uma mesma espécie e para mim é diferente, assim. Agora me tira uma dúvida, Fly. Esse daqui... É o Michele. Então, eu ia falar, por acaso é o Michele? Exatamente. Olha o tamanhão que Exatamente tá. o Michele, né? E olha, assim, tá lembrando bastante um Red cristalino. Por Totalmente. Ter, né, Aham. a marcação em vermelho. Ele tá ficando bem parecido com aquele seu Red cristalino que eu acho muito louco. Sabe? Que tem um tom de azul. Tem os dois. Não. Então, sim. Mas eu tô me referindo àquele azul, aquele escurão. Arroxeado. Penso que a folha em expansão dele deve ser bem parecida, né? Isso traz um pouco daquela conversa dos horticultores daquela época terem feito trocas de matrizes e tal, né? Então, pô, de cara aqui o que me chama a atenção é a marcação rosa dele, né? Do Michele. Isso aqui é muito legal, é muito interessante. É muito chamativo. E assim, da tua coleção, dessa parte aqui, pô, já chamou a atenção, assim, de cara, a quantidade de inflorescências que tem nesse indivíduo aqui, que penso que é o Radicans luxurians, né? Isso, Radicans luxurians. Você até brincou, o que você fez aqui para estar desse jeito? E eu falei nada, quem é desse jeito é exatamente este indivíduo. Eu achei que tivesse algum macetinho ali. Tivesse colocado o macete é o padrão, como você vê, tem muitos pontos de inflorescências vindo agora, né? Mas o macete é o padrão de sistema de nutrição, mas esse cara aqui, ele sai fora da caixinha mesmo, desde sempre, tá? Esse aqui, que a gente até já falou, né? Mas a gente não deu nome aos bois. Esse aqui é o Regardens. Exatamente, esse é o Papillionium Regardens. Essa é a última folha que abriu. Bonito demais. Famoso Regardens. Muito bonito. Lá do jardim de Steve Marinock eu tenho mais um, que é o Papi Mary. Também. E é bom ver esse misto aqui, né? Essa mescla de nacionalidades. Que aí tu repara que tem legal, isso é bem Coleman legal. aqui, né? Recém-descrito. Que inclusive foge aquela coisa comum, né? Um padrão de variabilidade, Porque a gente está acostumado com aquelas folhas. O meu também tá bem parecido. Ele formou esse biquinho aí. É como se fosse tal qual uma aberrantiforme, né? A gente poderia chamar assim só para conseguir separar, né? Um pouco, mas isso é uma forma um pouco diferenciada, assim. Sai um pouco do padrão peltado, né? E certinho. Essa inflorescência aqui, já com as infrutescênciazinhas. É do Regardens. Regardens com... Anthurium furcatum. Eu coloquei como doador de pólen o furcatum para 2 plantas diferentes. O Regardens e o Tropican 01. E eu notei uma característica bem interessante e nova aqui no meu cultivo, que é a variação da planta a partir da semente. Então, a semente dessa infrutescência aí, desses frutos, o formato, se quiser a gente pode até ver, o formato é bastante diferente. E é um padrão no momento que a matriz é o Anthurium furcatum. Aliás, o pai é o Anthurium furcatum para 2 matrizes bem diferentes. Os frutos ficaram com esse jeitão bem distinto, assim, bem notável. Pô, fantástico, cara. Pô, coleção fantástica. E eu vejo aqui o Munene também, né? Isso, o trifoliado, né? Pô, o Munene, caraca. Tem alguns lá em casa. Queria dar uma olhadinha nesse aqui também, Fly. A gente ainda não viu. Vamos lá. Tu costuma abrir? Abre aí. Fique à vontade. Estou mostrando aqui algumas plantinhas que eu sei que o Bruno vai gostar. Golias. Pô. Lembra aí o que
Que gera ele? De que ele é composto? Quais são os anturos que... O Golias, na verdade, é um mistério, né? Porque é um surgimento na Ásia, não se sabe se é uma espécie não descrita, não se sabe se é um aperfeiçoamento genético entre espécies. Só sabe-se que ele é bem distinto também, bem bonitão. Ah, ele fica bem bonitão. Por enquanto ele tá um papililâmino, né? É. Mas vamos ver o que vai Uma acontecendo folha grande, aí. escura. Esse é uma das características do Golias. Ele fica bem agigantado, bem presença, assim, né? Qual é esse daqui, Fly? Qual que você acha que é? É desse rolê todo de troca de pólen entre os horticultores das antigas. Te lembra o quê? Tá ali naquela coisa de dock block, né? Então, Mas não é. percebe que aqui é menor, né? Essa parte aqui é menor. O lóbulo é Esse reduzido, cara né? Então, mais passa por alongado variabilidade genética forte, assim, a parte de fenótipo, né? De plasticidade fenotípica. Olha essa folha como tá narrow e comprida, Então, entende? essa daí já tá me lembrando Mas quem você... SKG, alguma coisa assim. Isso, qual? É? Aham. Caramba, É o SKG Grey. Ah, tá. Exatamente. show de bola. Legal. Bom, acho até que foi convidado, não foi convidado não. Acabei de adivinhar. É tudo ao vivo e improvisado, sem roteiro. E... Porque assim, eu acho legal, cara, de olhar uma planta e saber falar qual é aquela espécie, né? Exato. Tu vai dar uma estudada, tu vai ver, até que de tanto você ver foto, vídeo, matéria, até coisa científica mesmo, né? Acadêmica, né? Tu começa a criar uma assimilação da coisa. Tu começa a ter aquele conteúdo para você poder falar, debater, discutir. Mas assim, eu tô bem ligado nessa folha aqui que tá, pô, vermelhaça aqui atrás. Então, esse carinha aí, ele... Coitado não, né? Depende do trabalho que a gente vai realizar. Mas esse aqui, ele é tido como um Red Crystallinum Thai, ou Indo, né? Porque foram tentativas dos asiáticos lá em copiar, entre aspas, o Red Crystallinum e fazer uma versão deles, tá? Caramba. E por acaso, se te chamou a atenção, você que é fã de Red Crystallinum, não foi mera coincidência, já é um bom sinal. Legal. Pô, tô saindo colocando a mão aqui nos anturos. Esse cara é um híbrido, um aperfeiçoamento genético diferenciado. Você nota que é diferente aí, pela formação? Sim. Você suspeita que tem o que na genética dele? Pô, já ia falar que eu não ia me arriscar a falar. Mas vamos ver. Papililâmino. Exatamente. Na verdade é Como só tá ele. Só ele? Então, Só ele, só que aconteceu. Como ele tá bem dessa forma aqui, eu tava lendo, tava vendo bastante coisa sobre Fort Sherman e aquele Ralph Lehman. Sim. Não tô chutando que sejam eles, né? Tá. Mas tá me fazendo lembrar porque eu sei que tem diferenças sutis ali, né, dos dois. Esse carinha aqui, ele é um Anthurium papillilaminum chamado Azuri Drake. Ele já é um aperfeiçoamento genético mais antigo europeu, tá? De muito sucesso lá fora. E aí ele é cruzado com um outro Regardens, que é o Anthurium papillilaminum Mary. Ou seja, tem um volume de variações de papillilaminum dentro dele muito grande aí, se a gente for pensar. Deve ter aí no mínimo aí 5, 6 variações do PAP. Caramba. Tá? E para mim o ponto interessante é que te chamou a atenção por ser diferente, né? Por ser distinto. Isso é legal. Qual é esse daqui, Flê? Esse é um PAP. Só que é um PAP que o indivíduo em si ele tem uma lâmina foliar em expansão muito vibrante, assim. Que inclusive um membro do Flight Channel já ganhou, só que ele ainda não se manifestou. De tonalidade, ela tá mais pra quê? Da folha de expansão?
Então, é um vermelho super vibrante. É um vermelho como o subsignatum, o subdiastatum. Astato. É. Pô, legal. Muito legal. Agora um outrozinho aqui que acabou de tomar a minha atenção. Mais pela... esse tomzinho de avermelhado. Vejo que é Antúrio. Certo? Certo. Mas qual seria esse? Esse aqui eu não vou me arriscar, não. Acho que Tá. você pergunte. Não, justo. Sérgio da Cactus Brasil, ele trouxe da Tailândia sementes aí, e ele tá... A gente já viu aí em episódio que já tá aberto a todos os inscritos, e ele me passou uma mudinha. Ele falou que chama Anthurium renascense. Agora, quais as espécies que estão aí? Só por Deus, né? Você sabe como os indonésios são às vezes, né? Os asiáticos. Então, a gente cai numa questão interessante. Porque eu também tô com Renascense. Ah, tá. Supostamente o Renascense. Tá. Porém, o Renascense que eu tô, ele não tem essa divisão aqui Show de que bola. faz esse formato cordato. Ele tá mais para Bird Nest. Tá. Já vou te contar um segredo que eu vi ontem. Em termos de episódio não vai ser ontem, mas foi ontem que eu fui lá. A variabilidade genética de semente para semente, Brunão, é altíssima. Altíssima. Saiu lá pelo menos uns 6 carinhas que você fala, não é possível que sejam irmãos, entendeu? É? Então, essa é uma característica desse renascense. É muito diferente. Então, Ele me passou um deles, que tem essa faixa vermelha, inclusive, né? Essa nervura central avermelhada. Tem variegação, com 2 tipos de variegação. Tem um que são meio lemon, tem outros que são super cordatos escuros. Tem um com muita antocianina nessa região central, enfim. E assim, o seu indivíduo está maior. Tá maior. Ah, então. É mais talvez um desses caras aí fique meio que mais Bird's Nest. Porque assim, na verdade, tem até aquela questão, né? Porque depois que veio veio para mim, né, no caso, essa expressão de renascense, né? Porque o que tava bem assim em mente era, caramba, Hookery Pink. Tá. Talvez, né? Esse que você queria tanto. Queria bastante. E, assim, eu acho ele bem distinto. Eu acho uma planta bem interessante, bem bonita, né? Ela tem ali aquela tonalidade de roseado, né? Sim, rosa sim, ali na folha. Né? Esses Quase Bird's uma Nests, variegação ali. o pessoal tem feito de diversas cores de variegação, né? Inclusive. Tem um yellow, tem um indivíduo yellow. E o restante Pink. é pink. Tá? Então. Mas esse segundo Sérgio, esse aqui veio como renascense já. E realmente... E se prepara que, pô, ele na forma adulta... É ele monstruoso. Exatamente. Essa é a palavra que eu ia usar. Monstruoso. O Sérgio gosta de antúrios monstruosos, assim, que ficam bem monstruosos. Não que os nossos todos não fiquem. Só que o Papi... Acho que esse ocupa mais volume, né, também. Sim, o nosso Papi Regard. Esse cara é um adulto já. É isso, então... A gente vai ter um volume maior de folha. Agora não vai ficar aquela coisa monstruosa como o SP Alto Fluminense. O SP Alto Fluminense, a gente pode ir lá depois. Tu tem ele aí então, né? Tem que ficar lá fora, porque, ele vai bater aqui em cima já. Que é uma planta que, cara, eu acho muito, muito interessante. É muito. E eu queria até saber, até mesmo para conteúdo, para mostrar, para fazer vídeos, até para fazer incursões no local, né? Eu queria saber onde é que ele aparece na natureza, para mostrar ele justamente ali naquela forma natural dele. Na região serrana do Rio de Janeiro. Então, mas em qual parte da região serrana, né? Depois eu vou até dar uma pesquisada. Eu já comecei a fazer isso, né? Mas não concluí ainda, né? Vi ali alguns pontos possíveis, né? Igual eu achei o do Lucidum, do Maximiliane, a própria Orsileia prócera, né? Mas eu tenho uma curiosidade bem grande, porque as fotos que eu vi são bem interessantes dele na natureza, sabe? Mas vamos lá ver ele, tô curioso aí de ver Vamos lá. esse formato. A gente vai ter que passar no matagal, tá preparado?
É a por lá. molhar. Vamos lá, vamos lá. Aqui é matombrófila praticamente, simulação. Vamos por aqui, ó. Agora, uma pausa para falar sobre os produtos. Monstera Lab é um produto excelente. Brincadeiras à parte, gosto muito desse produto, muito mesmo. E assim, não consigo nem visualizar eu deixar de usar esse produto. É a vida. Tá? Porque assim, falava-se muito, né, dos produtos lá de fora. Agora em mente me vem o Super Thrive. Pô, já utilizei, bom pra caramba. Esse daqui não perde em nada. E eu não troco o Monstera Lab por um Super Thrive, por um, sei lá, tem outro lá, alga não sei das quantas, né, não sei o que e tal. Não os testei, né, não testei todos. Mas assim, não preciso de mais nada. Esse daqui é super eficiente. E assim, como é que você percebe aquilo? Como é que você percebe essa evolução, esse desenvolvimento bom das plantas? Justamente isso, a beleza delas. Elas não definham. Inclusive, sabe aquela história que eu contei do vasinho que estava vazio e tal, que a planta tinha morrido, eu deixei o vaso Tá. Ele largado contou uma história lá, assim que chegou né? aqui. Eu faço as minhas regas, faço as minhas fertilizações. Então, em decorrência da rega ali em abundância, cai, né, o produto ali, né, por consequência ali no vaso vazio. Pô, passou 2 meses, do nada nasceu um brotinho, né? Ali do substrato, assim, 2, 3 meses, né? Que a planta já tinha morrido. Eu acho até que mais, né? Assim, posso afirmar com total certeza que é por conta do Monstera Lab? Não. Mas tudo indica que sim, eu acredito que sim, sabe? Então chacoalha aí, pull the trigger. E agora vamos para a parte de utilização do Monstera Lab. Eu acho o cheirinho agradável. Eu também gosto bastante do cheiro. Lembra chá. Ozara. Como tá? Peraí. Caraca, que lindo, cara. Da hora, né? Escuraço. E a Ozara puro. Puro. A minha experiência lá na Amazônia mostrou que aqui realmente tá... Caraca, só o que eu acabei de falar, Esse aqui é o Maximiliane. né? É o que eu tenho também. Menor que esse, né? Deu uma recetadinha. Tem que fazer uma tutorada nele. Ele vai ficar melhor se tutorado, porque eu vejo, pô, na natureza ele nasce na pedra, assim, sabe? E se alastra assim na pedra e vai soltando brotos, né? Laterais, assim, diversos. Aí tu olha lá embaixo, mas assim, tem muito. É uma parte de cachoeira também, na região de Petrópolis. E é interessante, tá bem abrangente por lá. É uma espécie que tem muita variação. Depois de desbravar esta selva no coração de São Paulo, aqui estamos. Cara, mas que maneiro. Que legal. Gigante, né? Que folha bonita. Assim, eu poderia olhar para tudo, né? Tudo que o olho alcança. Porém, só estou focando isso aqui por questões óbvias. Tamanho, uma planta que eu quero também, uma planta nacional. Você não tem dele ainda? Não tem. Ainda não. E eu lembro que, assim, Scott Cohen, né? O pessoal tem falado bastante, muita gente me pergunta sobre ele e tal. Na ocasião que eu visitei lá, ele mostrou uma planta parecidíssima. Não era Alto Fluminense e tal, mas, assim, impressionante como que ele coloca, assim, lá pra cima, sabe? Essa planta. Como ele tava falando dela, como se sendo uma planta que nova, né, no mercado, que de fato era e tal. Mas por que eu tô falando isso? A gente volta pra cá, pra nossa realidade. É uma planta muito parecida, até tem foto. Muito parecida. E assim, olha só, cara, é uma planta que certamente não deve nada pra gente lá. Sem querer comparar, sem querer fazer aquela coisa de, tem que comparar, tem que não sei. Não, eu estou dizendo que a gente tem também, sabe? Nós temos e a gente tem capacidade
de promover, de divulgar, de mostrar essas plantas. E a lâmina em expansão é um show à parte, né? Não vou ter não vou ter nenhuma aqui nessa fase, imagino eu. Tá vindo outra inflorescência lá. Mas lâmina em expansão desse cara é um show à parte. E é bacana acompanhar porque como o crescimento é relativamente lento, a beleza da lâmina em expansão também persiste, né? Você vai vendo a transição das cores. Aquela Ela ali é a nasce última? preta. Aquela ali foi a última? Isso, essa mais alta aí. A mais alta. Ah, mais alta, É, caraca. ela foi a última lâmina foliar. Que tamanho que você dá para esse pecíolo? Você que está olhando aí Ele ao vivo. Ele deve ter uns 70. 1,70, exagerado. Não, deve ter, por exemplo, Não, porque eu tenho 1,70, não, 1,30. tem menos porque tira a parte dali. Isso, tirando o vaso. Tira o vaso. Deve ter 1,30 mais ou menos de pecíolo. aí. Só o pessoal ter a referência. 1,70. Não, a altura com o propaganda vaso. enganosa. A altura com o vaso tá 2 metros, pô. A altura com o vaso tá 2 metros. Ah, sim. Com vaso, Né? com certeza. Tá 2 metros. Então, assim, o pecíolo, certamente ele tem. O vaso Isso deve que você ter. falou, 1,30 aí, cara. É, o vaso deve ter uns 60 centímetros, mais ou menos, 1,30 em 1,40. É muito alto. Uma planta aqui, o indoor aqui vai ser impossível, mesmo que ele super gostou, né? E ele deu esse boom depois do sistema de aspersão e, na sequência, o sistema de nutrição que eu tenho oferecido também, né? Acabei de ver Marcusiano, né? Exato. Eu tô com esses 2 toquinhos aqui, esses 2 vasos aqui, que eu achei que eu ia perder, né? Mas os bichos estão se recuperando aí, estão nascendo lâmina gema lateral. O que você acha dessa bagunça, dessa vibração de bagunça? Cara, eu acho que se eu morasse aqui, colocaria uma cadeira aqui, ficaria refletindo, ficaria produzindo, ficaria escrevendo, tomando café. É uma É vibe, inspirador, né? é inspirador. É, eu gostei muito de ver que a sensação do subbosque real oficial e isso aqui é muito equivalente, assim, isso foi bem interessante. Pô, muito legal. A única diferença é que aqui a gente tem uma mistureba de origens, né? Origens e tipos. Mas... Tá lembrando do filme do Kong, né? Porque se a gente tá vendo plantas desse tamanho, certamente os animaizinhos que habitam aqui são da mesma proporção. Tá aqui o animalzinho que habita. É, o tango tá por aí, né? Tá bem parrudo, inclusive. Então, esse carinha aqui é uma variação do Dresleri, que se assemelha muito ao que a NSA Tropicals comercializa. Ele é super suscetível a baixa umidade e tal, por isso ele tá feiosaço assim. Quando não tava na estufa vertical tava indo muito bem, só que nasceu essa bela inflorescência aqui, né? E como a estufa úmida tende a mofar a inflorescência, eu tirei. Na antese feminina, quando começou a surgir as gotículas, né, eu resolvi aplicar pólen que estava congelado há 3 meses, mais ou menos, para fazer o teste, né? Você acha que pegou? O que você acha? Parece que sim. Né? Parece que sim. Creio que sim, até porque tem uns pontos aqui, ó, Exato. mais sobressaltados e tal. Exato. Pegou sim. Só que, na minha visão, ele não pegou da maneira uniforme que pegaria se fosse um pólen novinho, tá? Então o que a gente pode ir meio que constatando, né? Ainda não está totalmente definido, mas a gente pode ir constatando que o pólen vai ficando fraco aos poucos. 3 meses, ok, aguentou aí, mas se fosse um pólen mais graúdo, mais novinho, a gente não ia ter esses buracos, né? Entre uma frutificação e outra, né? Faz sentido. Fica uma coisa mais uniforme como era essa inflorescência aqui, essa infrutescência à época, né? Que eu já estou colhendo faz um tempo. Faz bastante sentido. E esse é um Dresleri aí com... Eu tenho anotado aí, porque é muita experiência, eu preciso anotar
porque senão eu me perco. De cor eu não vou lembrar com quem que eu coloquei agora. Esse foi um episódio do Fly Channel, né? Não é isso? Tá certo? Isso aí. E é sempre uma satisfação muito grande vir aqui, Fly, sabe? Oh, valeu. E assim, eu penso que todos esses pequenos jardins botânicos que as pessoas gostam de fazer, né, de cultivar, de nascer do zero em suas casas, eles sempre serão interessantes, né? Porque agora está um pouco menos comum, né? Aliás, está um pouco mais constante, né? Essa coisa de a pessoa querer trazer a planta para dentro de casa e fazer não só um cultivo de um indivíduo, mas colocando vários indivíduos ali, né? Antigamente era um pouco menos comum dentro de casa, né? Era mais comum nas varandas, né? Mas assim, justamente por estar mais comum nesse momento, que eu vejo assim, essas possibilidades. Sempre que eu tenho essa oportunidade de visitar alguém que tem um ambiente assim, que eu gosto de chamar de micro jardim botânico, pô, eu sempre me deleito, sempre é um deleite, sempre é uma coisa muito, muito interessante, uma experiência muito boa de se passar. E fica aqui um incentivo, né? Para você que gosta de planta, traga umas plantas para dentro de casa. Tem essa experiência de cultivar, entendeu? De adentrar nesse mundo da botânica, nesse mundo tão vasto que tem aí de opções de plantas, né? Se afeiçoe por alguma espécie, por algum gênero específico, né? Que só vai trazer benefícios ali para a tua saúde, seja mental, seja até mesmo física, né? Porque uma coisa acaba estando linkada à outra. E lembre-se sempre também da questão de abrir para o verde, que o Guime Django está sempre aqui, né? Não vou deixar de vender o meu peixe por aqui. Abre para o verde. Valeu, Brunão.